Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Comentários em reflexão do capítulo 9, item 10, na instrução dos Espíritos, pelo Espírito Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde trataremos do capítulo 5, versículo 21 e 22 do Evangelho segundo Mateus. Lembrando sempre, tradução, Le Mestre de Sassi. Fundo musical do compositor performático canadense Gregory Charles, a belíssima música Larme do Printemps, que vem ao brasileiro como a lágrima da primavera. Importa nos lembrar que a fé espírita arrima-se na razão. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, que seja aquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Gosto sempre de frisar que o Evangelho segundo Mateus é uma escrita inteligente direcionada aos hebreus e os judeus de então, um povo arraigado nas tradições farisaicas. É um evangelho que tem força a literalidade simbólica das parábolas crísticas. Explico-vos. Literal por escrever exatamente o que o mestre dizia, em símbolos. Entretanto, caríssimos, caríssimas, importa-nos aqui, à luz dos olhos do nosso chamado Consolador prometido, nosso Paráclito, as razões do Espiritismo em Allan Kardec, que foram um polímata humanista racional da conturbada Paris de meados do século XIX, que do Novo Testamento utilizou-se da tradução francesa da Bíblia de Port-Royal, por Le Mestre de Sassi, um padre racional e humanista. Vejamos antes, de maneira resumida, a definição etimológica, vocabular e religiosa da palavra cólera. De raízes originariamente do grego choler, que significa bile, passando pelo latim cholera, historicamente ligada à medicina hipocrática, referia-se a um desequilíbrio humoral, a bile amarela, causador de vômitos, de diarreias. O termo também associa-se à raiz cholads, vísceras, intestinos, e por extensão passou a descrever a raiva, a ira, o mau humor, indo, portanto, ao significado colérico para alguém agressivo e irascível. No dicionário Oxford Languages, verificamos em primeiro ser um sentimento de violenta oposição contra a molesta ou prejudicial, a ira, e em segundo, um temperamento feroz dos animais. Nas escrituras hebraico-cristã, a cólera ou ira representa um impulso violento. Fúria, raiva intensa, pode ser descrito tanto como um sentimento humano pecaminoso, que é ligado ao orgulho e à vingança, quanto a ira justa de Deus, manifestada como justiça divina contra o pecado, a impiedade e a justiça. A cólera humana como pecado geralmente é descrita como um desejo de vingança, uma falta de domínio próprio e um sentimento descontrolado que corrompe o coração e leva a ações destrutivas. Cólera de Deus, como justiça divina, difere da humana por ser uma reação santa e justa contra o mal, não uma explosão emocional descontrolada. A Bíblia, lembro sempre, na Bíblia, mencionada o dia de cólera como derramamento da justiça divina sobre o pecado. Em termos originais, no Antigo Testamento, associa-se a termos hebraicos que indicam fúria, como fúria, nariz. No Novo Testamento,
O grego tumos, fúria imediata, e orgue, ira intensa e retaliação. No Evangelho segundo Mateus, ou Levi, o publicano, nós temos: mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu em juízo, e aquele que disser a seu irmão raca será preso no conselho, e aquele que lhe disser tolo será réu no fogo do inferno. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, em Instrução dos Espíritos, no item 10, o espírito Hahnemann, que explico agora, que foi o criador da homeopatia, em psicografia na cidade de Paris no ano de 1863, assim nos explicou. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio em todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E persuadi-vos que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, não dispondo de um organismo próprio ali a secundar a violência. A cólera tornar-se-á concentrada, enquanto, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito, e não onde, se não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode, de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Fecha aspas. Portanto, as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Seria muita pretensão acrescentar aqui minhas impressões na escrita do grande espírito saxão Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Aqui, pretendo só e somente só trazer o meu humilde contributo de uma visão gnóstica. O evangelista Mateus, ou o publicano Levi, como queiram outros, buscou a literalidade da fala do Mestre Jesus, que pretendeu, com o versículo 22 do capítulo 5, dizer: mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu em juízo, e aquele que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e aquele que lhe disser tolo será réu no fogo do inferno. Pretendeu naquele momento usar da doutrina farisaica para o bom entendimento do povo judeu. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, em dias de hoje, ao trazermos para o Ocidente a fala do Oriente Médio, passados 2000 anos, devemos lá compreender por uma maneira de nos adequarmos à benevolência, à indulgência e ao perdão. Sabemos
através da doutrina espírita, que pelo livre-arbítrio que nos é concedido pela graça do Criador mental de tudo o que há criado, a nós outros nada é proibitivo. Sim, tão somente pedras de tropeço que nos fará em atraso evolutivo, pois aquele que não pagar até o último centil a quem é devido, não sairá dessa prisão chamada provas e expiações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as recomendações coercitivas do mestre Nazareno ao povo judeu hoje adequam-se a outra realidade, tal seja a prática do amor ao próximo como raciocínio, com lógica evolutiva, não nos tornando irascíveis ou coléricos com aqueles que nos ofendem, que nos contraria. E isso com o exclusivo propósito de mantermos-nos rumo ao luminífero farol que nos conduz de volta ao regaço do Criador. Tenhamos sanidade mental. Pratiquemos Jesus. Assim, finalizo esse vídeo tributando louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Assim seja.